Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos ver agora o nosso capítulo. Povoamento do Brasil, né? O Brasil não começou em 1500, tá? Há milhares de anos já existiam habitantes aqui. Os do período pré-histórico, antiguidade, ficaram conhecidos como paleoíndios, tá? Porque paleo significa antigo, velho, né? Então, por volta de 12 mil anos atrás, surgiram no Brasil esses povos, né? Nós temos conhecimento deles através de fósseis, através de objetos e outras coisas que eles deixaram, como por exemplo os sambaquis, né? Sambaqui vem do tupi, quer dizer montanha de concha, conchas. Essas conchas elas eram obtidas a partir dos moluscos que os indígenas paleoíndios se alimentavam, né? Eles se alimentavam desses moluscos e a concha era amontoada e iam fazendo cada vez montanhas maiores. Muitas vezes eles sepultavam seus mortos nessas montanhas de conchas, né? Colocava o morto lá, colocava os objetos do morto, né? Eram povos que já tinham uma crença num mundo espiritual. Colocavam o morto com seus pertences e cobriam com as conchas. Com o passar do tempo, essas conchas elas se calcificavam e formavam uma montanha sólida, né? Tem sambaqui de 10 metros de altura e tem outros, né, com 2, depende. Tem alguns que chegam a ter 500 metros de extensão, mais de 60 metros de altura, varia bastante. Então, graças a esses sambaquis, nós conseguimos ter conhecimento de um pouquinho dos costumes, da arte, né, desses povos. Aí vocês veem algumas imagens de objetos encontrados nos sambaquis. Aqui no Brasil também existia a megafauna, que eram animais gigantes pré-históricos já extintos, né, como o mamute, o leão das cavernas, o rinoceronte gigante, a macrauquênia, o tigre dente de sabres, né, eram animais gigantes, como a anta gigante, tatu gigante, mastodonte, esse parente do elefante, né, a preguiça gigante, o xenoritério, né, um mamífero quadrúpede de 2,5 metros de altura e 800 quilos, né? Então esses animais conviveram com os homens antigos, tá? Diferentes dos dinossauros. O ser humano separado dos dinossauros por milhões de anos, tá? Então a megafauna existia por aqui. O que mais que nós podemos ver? Existiam também índios no Brasil todo, e esses índios foram depois classificados pelos europeus a partir dos seus idiomas, né? E foram definidos 2 troncos linguísticos principais, o tupi e o macro-G, né? O tupi é o idioma dos indígenas Arara, Guarani, Potiguara, Tupinambá e outros, tá? Esses povos migraram da Amazônia para o resto do Brasil e outras regiões da América do Sul, né? Como por exemplo o nosso vizinho Paraguai. E eles falam esse idioma tupi, né? Já o tronco macro-G são de povos como os Caingangue, os Xoclengue, os Bororo, né? E os Kayapó. Eram indígenas que moravam perto dos rios e também praticavam agricultura, a caça, a pesca e a coleta para sobreviver. Tem também os povos da região amazônica, principalmente as civilizações complexas da ilha de Marajó e a dos Tapajós, né? Eram civilizações no nível dos astecas, dos maias, né? Sempre se disse muito, que é uma fala bem preconceituosa, que os indígenas brasileiros eles eram atrasados. Não, eles não eram atrasados. Os que foram encontrados pelos portugueses, que viviam naquele sistema
que a gente classifica como tribal, aquelas sociedades mais simples, né, sem líderes, com todo mundo convivendo de maneira coletiva. E isso não é simples, não é primitivo, isso é um modo de vida, tá? Mas os índios Marajoara e Tapajós, eles tinham um padrão de vida que se convencionou chamar de complexo, semelhante ao dos maias, dos incas e dos astecas, né? Esses que viviam na ilha de Marajó, né, os Marajoaras, eles eram exímios escultores, né? Eles faziam obras de cerâmica muito caprichadas, né? Vocês podem ver aí as imagens, né? Principalmente urnas funerárias, tigelas, vasos, enfeites corporais e estatuetas. Até hoje lá na ilha de Marajó, réplicas dessa cerâmica tem uma venda muito grande, né? As pessoas procuram muito por réplicas dessa cerâmica. Já os Tapajós viviam nas margens do rio Santarém, né? Eles praticavam agricultura, mandioca, milho e faziam trocas com outros povos. Também produziam uma cerâmica riquíssima. E eles viviam, né, na época de cheias, numas plataformas de terra chamada tesos, né? Eles construíam essas plataformas, né, de tamanhos variados, serviam também como cemitérios, como centros cerimoniais, né? E era para onde eles se refugiavam nas épocas de cheia, né, nos tesos. Tudo bem? Bom, galera, é isso. Respondam o formulário com as 5 perguntinhas. Até mais. Uou!